Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Eu espero que você, ao sair daqui, você possa sair bem melhor do que quando você chegou. Eu quero agradecer o convite, esse convite de estar aqui com você agora, ligado pela Palavra de Deus, né? Quero agradecer esse convite e dizer que nós vamos ficar por um momento juntos via internet, mas o cristão nunca está via internet, ele está sempre unido, ligado pela Palavra de Deus, ok? Eu quero parabenizar os organizadores pela iniciativa desse programa tão necessário para as igrejas, principalmente nos dias atuais, né? Nos dias que nós estamos vivendo, né? Dias difíceis. Então, eu vou mandar um abraço para todos os irmãos dessa igreja maravilhosa, a igreja de Incobe, é isso? Pronunciei correto? Igreja de Incobe. Para quem não me conhece, eu sou Michel Silva, eu sou pastor, eu sou brasileiro, casado, pai de 3 filhos, e nós estamos na África, aqui em Moçambique, há 4 anos e 1 mês, né? Para ser preciso. Nós estamos instalados aqui em Gaza e o nosso serviço é administrar o colégio, o internato, o centro de vida de Gaza. Então, peço que você ore por mim, para que eu possa ser sempre próspero, né? E para que eu possa ter condições suficientes, fazer a vontade de Deus e poder ajudar as pessoas que precisam aqui nessa região, tá bom? Nós vamos direto ao assunto, mas de antemão quero pedir você que feche os seus olhos se você puder. Nós vamos orar a Deus pedindo inspiração total para entendermos esse assunto tão interessante para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o poder da oração, não é? Esse é o tema de hoje e espero que no outro tema que teremos, né? Esse tema seja presencial e que seja um tema tão importante quanto esse de hoje, né? O poder da oração. Ele encontra-se lá no livro de Mateus. Pode pegar a sua Bíblia, né? Eu sei que você está com a sua Bíblia na mão. Mateus 21, versículo 22. E lá diz o seguinte: e tudo aquilo que pedirem em oração, se acreditarem, vocês receberão. Queridos, tudo aquilo, Deus não falou assim, se vocês pedirem acreditando, uma parte ou quase tudo, ou 99,9%, vocês têm chance de receber. A Bíblia, ela diz, tudo aquilo que vocês pedirem em oração, acreditando, receberão. Bom, queridos, assim como todos os órgãos do nosso corpo estão diretamente ou indiretamente conectados ao coração, assim é a vida do cristão e a oração. A oração é a chave, né? Tem uma chave aqui, tá vendo? Tem uma chave aqui. A oração é a chave que abre as portas do céu, né? A oração sensibiliza o coração de Deus. A oração é o meio de comunicação e é na oração que nós pedimos, agradecemos, elogiamos, suplicamos, imploramos, tudo isso através da oração. Não tem um outro meio. Isso quer dizer que sem oração não existe cristianismo, não é? Você pensou que eu ia falar, não existe comunicação, não é isso? Não é isso. Não existe cristianismo. Sem oração não existe. A oração é a respiração da alma. Então, alguém que ficar sem respirar por uns 10 minutos, o que acontece? Morrerá, não é? Não é assim? Então, alguém que fica por 1 hora, por meia hora, por qualquer tempo que seja, sem orar, se a oração é a respiração da alma, então essa pessoa estará morrendo. Uma pessoa que não se lembra mais qual foi o último dia que orou, qual foi a última vez que falou, Senhor, eu te amo, qual foi a última vez que caiu de joelhos e orou por alguém ou por si mesma. Se essa pessoa não se lembra mais disso, que dia foi esse? A Bíblia diz que essa pessoa está morta espiritualmente. Mas o verso bíblico de hoje disse que aquele que orar crendo receberá. Receberá o quê? Aquilo que você pedir. Basta crer. Esse é o pré-requisito. Conta-nos uma história de uma senhora idosa, uma viúva que havia passado toda a sua vida
tendo que sair de casa para ver o sol nascer. Por que ela tinha que sair de casa para ver o sol nascer? Normalmente o sol dá de um lado, se você não vê de um lado você vai para o outro, mas o sol dá em algum lugar na sua casa e você vê o nascer do sol. Para ela não. Ela tinha que sair de dentro de casa e andar alguns quilômetros para ver o sol nascer. Por quê? Porque bem em frente à sua casa havia uma enorme montanha. E ela só avistava o sol lá pelas 10 horas do dia, quando o sol já estava bem alto. Então um dia, queridos, ela ficou sabendo que se nós orássemos com fé, a nossa fé poderia transportar montanhas de um lugar para o outro. Então, na manhã seguinte, ela se ajoelhou de frente para a montanha, fechou os olhos e orou ao Senhor. Senhor, faça com que essa montanha se transporte daqui para longe daqui, para outro lugar. Eu quero ver o sol nascer. Em nome de Jesus, amém. E quando ela abriu os olhos, a montanha, o que acontece? O que você acha? A montanha saiu dali ou não? Sim ou não? A montanha estava no mesmo lugar. Que decepção! O que havia acontecido? A montanha estava lá. A senhora disse, olha, eu sabia que essa montanha não iria sair daí. Pessoas que oram sem acreditar. E se você é um deles, mude o seu modo de orar. Porque um dos requisitos para obter a bênção é crer, acreditar. Se você que é o mais interessado não acredita, se você que conhece o poder de Deus subestima esse poder, então Deus não pode fazer contrário, senão aquilo que você pensa, o fruto do seu pensamento. Quando criança, nós brincávamos com os amigos assim. Nós pegávamos algo bem pesado e dizíamos, duvido que você consiga levantar isto. Né? Nós brincávamos de desafios. Duvido que você chegue lá na esquina em 10 segundos. Duvido que você fique mergulhado embaixo d'água por 20 minutos. Duvido. Eram desafios. E às vezes nós queremos brincar com Deus assim. Duvido que o Senhor me dê um carro novo. Duvido, Senhor. Pensando que Deus vai correr atrás num passo de mágica e fazer aparecer um carro novinho na sua garagem. Duvido que o Senhor faça o meu salário subir 10 vezes mais. Aí quando você chega no serviço, Deus providenciou tudo, o seu patrão te aborda e avisa que de hoje em diante você vai ganhar 10 vezes mais. Por quê? Não sei. Só sei que eu pensei assim e eu não sei por quê, mas eu vou te pagar 10 vezes mais. Queridos, Deus não precisa provar que Ele é Deus e que tem todo o poder. Agora, nós temos que provar para Deus que acreditamos nele. E se isso for provado, Ele nunca vai nos decepcionar. Ele vai nos dar tudo. A oração tem um poder anormal. E sempre que Deus chamou o seu povo para uma tarefa, para um trabalho, para um projeto importante, primeiro, Deus pediu que o povo orasse. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Orai sem cessar. A Bíblia está cheia de versículos que falam do poder da oração. E até mesmo Jesus, o Filho de Deus, quando ia fazer os seus milagres, ele orava antes. Olhando para o céu, ele dizia, Pai, graças eu te dou, porque sempre me ouves. Tudo que eu peço, tu me dás. Jesus, como Deus, não precisava de orar, porque nele estava o poder, mas mesmo assim, ele nos deu um exemplo. Pedro pregou a nova mensagem do Evangelho no ano 31 em Jerusalém. Resultado, 3.000 almas foram alcançadas em um dia. Eu não falei 3 almas. 3.000 almas alcançadas em um dia. Agora, qual foi o segredo? Os discípulos haviam orado por quanto tempo? 10 dias.
fervorosamente, unânimes no mesmo pensamento, orando por 10 dias. Você já experimentou orar por 10 dias fervorosamente por uma coisa, por algo, por alguma coisa importante? William Carey, no século XVII, alcançou milhões de almas. Milhões, hein? Segredo, ele tinha uma irmã que se ocupava de orar por ele sem cessar. Ele viajava em volta do mundo, pregando, evangelizando. E a irmã dele ficava em casa orando. Charles Finley. Um dos seus testemunhos, um deles, é que ele foi pregar em uma cidade uma certa vez. E 10% de toda essa cidade se convertera. Segredo, ele tinha um companheiro de oração que, enquanto ele pregava, esse homem estava lá no quarto, no fundo, intercedendo, orando pela mensagem e pelo coração das pessoas. Estratégias de alcançar as pessoas. Modi, esse homem converteu 900 mil pessoas, quase 1 milhão. 900 mil preciosas almas. Ele costumava colocar 500 estudantes. Olha a estratégia desse homem. 500 estudantes orando pelas almas enquanto ele evangelizava em uma outra cidade. Queridos, o cristão não tem por onde começar qualquer projeto espiritual sem a oração. Não tem como não passar pela oração. Se você precisa de poder para um ministério completo e abençoado em sua igreja, isso virá através da oração. Não tenha dúvida. Portanto, não subestime, não despreze o poder da oração. No passado, homens como você, homens como eu, só tiveram êxito em suas vidas porque foram homens de oração. Ana era estéril, não podia ter filhos. Ela orou a Deus e Deus lhe respondeu. Elias orou a Deus para que chovesse e Deus lhe respondeu. Isaac orou pedindo a Deus que curasse a sua esposa, também era estéril, e Deus lhe respondeu. O poder da oração. Eliseu orou e perseverou na oração, não desistiu, por uma criança que estava morta. E Deus lhe respondeu. Paulo orou por um jovem que estava morto. Deus lhe respondeu. E a criança viveu. O poder da oração. Querido, se você quiser que Deus faça maravilhas em sua vida, tudo vai começar pela oração. Se você quiser ver a sua igreja inflamada, pregando o evangelho com força, vai ser através de fervorosas orações. Não deixe de abrir a porta da sua igreja para cultos de oração ou de orações intercessórias nas quarta-feiras. Ah, mas pouca gente vem. Poder da oração de poucas pessoas. Este é um momento, quarta-feira, à noite, quando a igreja abre para pessoas sinceras. Este é um momento que Deus mais tem operado pela igreja. E os que são vistos nos cultos de quarta-feira, nos cultos de oração, mostrarão que acreditam no poder da oração. Quer ter um trabalho improdutivo? Pergunto, você quer ter um trabalho improdutivo na sua igreja? Então, lance projetos, faça os programas mais mirabolosos, os melhores apresentadores, sem antes orarem por alguns dias. Toda igreja poderosa tem líderes que dão prioridade à oração. A maior deficiência de uma igreja não está em pessoas capacitadas, homens que falam bonito para fazer programas, estratégias para evangelizar, mas na ausência da oração. Estabeleça um tempo, programa e lugares
para o povo, para a sua igreja, orar juntos, duplas de orações. Pelos líderes, pela igreja, oração pela comunidade, pela família. Encoraje, motive a devoção matinal e pessoal na família. Motive isso. Se o culto familiar for negligenciado, qualquer outra tentativa de oração é como regar, molhar as folhas de uma planta com água e deixar as raízes secas. Não adianta investir 100% na igreja e as famílias estão isoladas. Não se ora, não se falam, não comungam, não tem um investimento na devoção matinal. Motive as pessoas a terem o culto familiar. Queridos, o êxito ou o sucesso está em unir o esforço humano com o poder de Deus. A vitória está nas mãos daqueles que oram com poder, que intercedem. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Agora, sem nenhuma oração, nenhum poder. Portanto, o meu desejo é que você seja alguém transformado pelo poder da oração. Que a sua igreja seja transformada pelo poder da oração. Essa é a vontade de Deus para você. E se for assim, você fará parte de uma igreja unida, que ora incansavelmente. E o poder da oração da igreja unida alcançará com mais êxito outros corações. Que Deus te abençoe ricamente e poderosamente, em nome de Jesus. Amém.